para completar, te contar sobre uma goleada histórica que o Vasco aplicou no Santos nesse domingo em pleno Morumbis, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco da Gama ainda não tem o sim de Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 27 anos de idade que pertence ao Galatasaray. Vasco e Galatasaray se acertaram, mas o Cuesta tem uma oferta melhor do Spartak Moscou e faz força para se mudar para a Rússia. Já o Vasco da Gama vai receber 4,5 milhões de euros fixos por João Vitor. Serão 2,5 milhões de euros à vista e o restante pago em 3 parcelas, zagueiro que desembarca nesse sábado em Moscou para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Já Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, está na Europa em busca de mais contratações. Depois de Andrés Gomes e Carlos Cuesta, o Vasco ainda tenta a contratação de Jean Onana, pelo menos é o que garante a imprensa turca. Esse é um volante camaronês de 25 anos de idade que pertence ao Besiktas. Bora falar agora sobre a maior surpresa da rodada, porque não uma das maiores do futebol brasileiro em 2025. O Vasco enfiou 6-0 no Santos na tarde desse domingo em pleno Morumbis, com mais de 50 mil pessoas. Vou repetir. O Vasco fez há instantes 6-0 no Santos, em jogo que deve determinar a demissão do técnico Kleber Xavier. O primeiro gol vascaíno aconteceu na etapa inicial de cabeça com Lucas Piton. Na etapa final foram 5 gols, marcados por David, Felipe Coutinho, Ryan, Coutinho e Tietê. Defesa do Santos absolutamente instável, parecia um time de várzea. E diante desse cenário, já tinha torcedor do Santos indo embora do Morumbis com 18 minutos do segundo tempo. Uma série de protestos foram feitos no estádio do São Paulo, entre eles uma boa parte da torcida virada de costas para o campo sem assistir ao jogo. A tendência é que nos próximos minutos e horas essa pressão se torne insustentável e Kleber Xavier, que já balançava há algum tempo, seja demitido. Ele acabou se sustentando depois das vitórias contra a Juventude em casa e Cruzeiro fora de casa. Essa contra o Cruzeiro absolutamente surpreendente. Mas diante de um 6-0, difícil imaginar sua permanência. Importante contar que com a vitória fundamental para o Vasco, que vinha de 5 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, Cruz Maltino pulou para 19 pontos e deixou o Z4. Hoje é o 16º colocado, com a mesma pontuação do Vitória, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Já o Santos estaciona nos 21 pontos, 15ª colocação, começa a ver bem de perto a zona de rebaixamento. Só para completar sobre o Vasco, registrar que a última grande atuação do Cruz Maltino havia sido justamente no Morumbis. Vitória por 3-1 contra o São Paulo, no jogo em que o Vasco amassou o tricolor. Desde então, eram 5 partidas no Brasileiro sem nenhuma vitória. Já tem vascaíno cogitando a possibilidade de o Vasco passar a mandar todos os seus jogos em casa, justamente no estádio do Tricolor. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero contar também que o Vasco conseguiu marcar 6 gols pela primeira vez desde 2008. Com uma curiosidade, 6 gols em cima do Santos vieram sem Verratti, que é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada. Tá falando por Neymar chorar? 6-0, vitória do Vasco contra o Santos no Morumbis. Foi a maior derrota da carreira do Neymar. O Neymar nunca havia perdido por 6-0 ou por um placar tão elástico. Importante destacar que é a segunda vitória consecutiva do Vasco no Morumbis. E aí, outra curiosidade, o Vasco não vencia no Campeonato Brasileiro há 5 jogos. A última vitória do Vasco no Brasileirão tinha sido justamente no Morumbis, num passeio do Vasco contra o São Paulo 3-1, que acabou sendo pouco. Aquele dia o Vasco amassou o São Paulo. Hoje, primeiro tempo relativamente equilibrado, em que o Piton abre o placar depois de um cruzamento da direita, muita dúvida se a bola do David saiu pela esquerda, achei que não dá para cravar, então eu fico com a decisão da arbitragem dentro de campo. No segundo tempo, o Santos sofreu um apagão de 45 minutos, tomou 5 gols. E gols meio humilhantes, né, dos caras tocando, fazendo tabelinha, entrando dentro da área, aquele gol de casado contra solteiro, né? Quero contar que o Nottingham Forest está perto de contratar Douglas Luiz, volante revelado no Vasco, negociação que pode garantir grana ao Cruz Maltino pelo mecanismo de solidariedade. Hoje o Douglas Luiz pertence à Juventus, está sendo comprado por 25 milhões de euros. Já o Vasco da Gama tem interesse em contratar Luan Cândido, você lembra dele?
lateral esquerdo formado na base do Palmeiras, negociado com a Europa, voltou para o Red Bull Bragantino, onde perdeu espaço nessa temporada, acabou se mudando para o Grêmio, onde também não deu conta do recado. A informação que eu tenho é de que o extracampo do Luan Cândido tem atrapalhado sua performance dentro das quatro linhas. Bora falar agora sobre o Vasco, que tentou a contratação do zagueiro Léo Duarte, você vai lembrar dele. Atleta revelado no Desportivo Brasil e com boa passagem pelo Flamengo, hoje pertence ao Istambul Başakşehir. A equipe turca não quis abrir conversas com o Vasco, entendendo que o Léo tem papel importante por lá. Já Andrés Gomes desembarcou no Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira e falou como atleta do Vasco. Ele disse que está muito bem fisicamente, apesar de sentir uma dor no quadríceps. Para completar, registrar que o Fortaleza recusou proposta de 22 milhões de reais pelo zagueiro Gustavo Mancha, revelado no Verdão, e que ainda tem parte do percentual preso ao Palmeiras. O interessado era o Olympiacos da Grécia, que prometeu melhorar sua oferta nos próximos dias. Bora falar agora sobre a chance de Anderson Talisca jogar no futebol brasileiro, depois de Flamengo, Corinthians e Bahia sondarem. Foi a vez de o Grêmio entrar em contato com o meio atacante de 31 anos de idade. O Marcelo Marques, que é o dono de uma das maiores panificadoras do país e responsável por colocar dinheiro no Grêmio, o mesmo cara que havia tentado levar o Roger Guedes para o tricolor, fez uma sondagem a Anderson Talisca para entender as condições de negócio. Mas dá para descartar que o Talisca chegue ao futebol brasileiro na janela de julho. Ele tem mais um ano de contrato na Turquia e o Fenerbahçe hoje pede 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais para liberá-lo. O jogador é importante, voltou de contusão, inclusive disputou 28 minutos numa partida contra o Feyenoord e nesse pouco tempo conseguiu fazer um dos gols da vitória por 5-2 que levou o Fenerbahçe para a última eliminatória antes da fase de grupos da Champions. E se o Fenerbahçe conseguir essa classificação, embolsa cerca de 70 milhões de euros, muita grana em jogo. Decisão super importante. Além da questão envolvendo o Fenerbahçe, que não quer liberar o Anderson Talisca, tem também a questão financeira. Por lá ele ganha 3 milhões e meio de reais mensais. A tendência é que o Talisca, ao fim desse contrato com o Fenerbahçe, escute propostas do Brasil para voltar para cá. Isso vai acontecer em julho do ano que vem.